Quando a busca pela rotina perfeita ainda era algo interessante e diferente, há uns 7 anos atrás, era isso que eu buscava. Eu buscava acordar cedo, ter uma alimentação perfeita, exercitar regularmente, ter pensamentos majoritariamente positivos, ser minimalista. Quero falar um pouco sobre minimalismo, sendo o tema da minha vida. Porque eu realmente decidi de uma vez por todas aderir a esse estilo de vida. Eu acreditava de verdade que com disciplina suficiente eu me tornaria rica, bonita, feliz, interessante. E aquilo que eu chamava de autocuidado era, na verdade, uma armadilha muito bem maquiada. Por trás dessas rotinas perfeitas tinha muita exaustão, muita cobrança. Tinha uma tentativa constante de performar até na hora de relaxar. A verdade é que eu não estava me cuidando, eu estava me moldando a um tipo de padrão. E quanto mais eu tentava alcançar essa vida ideal, mais distante eu me sentia de mim. Vendo vídeos meus antigos, eu vejo uma artificialidade, uma construção e até uma mentira. Você vê como a sua vida fica muito melhor. Mas eu não sabia disso. Foi exatamente uma frustração que me fez acordar e começar a me questionar. Quem que eu tô tentando ser? Eu comecei a perceber toda essa artificialidade no meu pensamento, nas minhas buscas, com pequenas rachaduras, pequenas fissuras nos meus pensamentos e, principalmente na minha rotina e nos meus hábitos, a partir de incoerências. E em momentos muito simples da vida cotidiana, lavando uma louça, tomando um banho, ou então separando livros para doação. Porque toda vez que eu vejo os meus livros, eu vejo antigos interesses, antigos hábitos, que hoje em dia já não fazem tanto sentido. De quando tudo deveria ser natural, até a maquiagem, de quando eu era hipster, de quando eu era astróloga, de quando eu era natureba, de quando eu era da yoga, de quando eu era terapeuta holística, de quando eu era budista, de quando eu era filósofa. Muitas dessas personas que eu busquei assumir ao longo dos 20 aos 30 anos, eu ainda tenho uma certa afinidade. Por exemplo, filosofia, eu adoro filosofia. E eu gosto muito de ter uma alimentação mais natural. Gosto de ser um pouco minimalista, não sou muito de ficar comprando, acumulando. Se tem uma coisa que eu queria muito comprar, essa coleção toda do Jung. E muitas coisas também eram que daria, né? Coisas que hoje em dia já não tem mais tanto interesse. Não tem mais nada a ver aqui na minha prateleira. É como se existisse antes um certo perfeccionismo que beirava uma obsessão, porque se algo saísse do meu controle, se algo não tivesse tão perfeito, se eu deslizasse, se eu comesse alguma porcaria industrializada, ou acordasse tarde por muito tempo, era como se eu fosse uma fraude. Quando, na verdade, isso é só a vida real. Então, a rotina perfeita, ela não existe. E se ela existe, ela está encaixada por um tempo, porque na vida tudo é temporário. E em algum momento você vai se embaranar. Então, muita coisa que eu deixei de fazer, como acordar cedo, desnecessariamente só para dizer eu estou acordando com o nascer do sol, ou tendo o café da manhã mais lindo do mundo, eu deixei de fazer porque não dá para fazer. Essa é a verdade. Tudo acontece numa certa correria. Ainda tenho 3 aulas para dar. Meio destrambelhado. Ai, porra. Você tem que trabalhar, você tem que dar conta de muitas coisas. Então, se você vai acordar cedo, muitas vezes é para começar a trabalhar. Então, você já acorda pegando no celular, vendo compromisso, abrindo o computador para ver e-mail. Muitas dessas rotinas perfeitas que a gente vê por aí, que a gente até sai um pouco de moda, né? Acho que porque as pessoas foram mesmo percebendo que é uma coisa meio fake, meio construída para ficar bonito na internet. Eu cansei disso. É, como se você fosse pular um portão de fazenda. E a gente vive no início da vida uma certa promessa no futuro, que vai se estendendo na vida adulta,
e virando um peso, porque as expectativas pesam. Principalmente porque a gente se frustra no caminho. Por mais que conquistas aconteçam, sempre existe um certo equilíbrio entre as conquistas, os fracassos e as frustrações. Porque nem tudo que você vai conquistar vai ser dentro daquela expectativa que você teve anteriormente. E às vezes a tentativa de ter uma rotina perfeita, de fazer tudo direitinho, é só uma obsessão pelo controle, de querer controlar, de achar que pode estar no controle. E que existe, de algum modo, algum domínio sobre a contingência. Mas isso é pura ilusão. Eu vejo muitos adultos da minha geração, e de gerações também um pouco mais novas, que têm muita dificuldade de ter uma vida funcional. E que quando consegue ter uma vida que funciona minimamente bem, alguma coisa sai do lugar no sentido emocional e a pessoa fica obcecada por querer resolver aquilo. Mas tem coisas que não dá pra gente resolver. A vida ela é assim. Sempre vai ter alguma coisa fora do lugar. Acho que é melhor aceitar do que ficar tentando resolver tudo. Às vezes a gente só precisa aceitar um pouco que a realidade acontece de uma forma que nem sempre a gente espera e que nem sempre a gente vai estar se sentindo bem. Então, assim, a vida ela é feita de percalços o tempo inteiro. Então, um dia você vai acordar cedo e você vai se sentir vitorioso porque você conseguiu acordar 1 hora antes para ler um livro ou fazer uma meditação, mas ali à tarde vai surgir um problema com a operadora do seu celular que você vai ter que parar tudo e resolver, se estressar e você vai xingar, você vai perder a paciência e você vai achar que a vida é uma merda. Eu tenho uma raiva de operadora de celular. Tem alguns pontos aqui que eu analisei sobre as gerações Z e Millennials. Vocês acham que existe uma precarização do trabalho nos últimos anos? Porque, por um lado, a gente vê o home office como uma conquista que, aos poucos, está sendo perdida também, né? Mas trabalhar pela internet também é um tipo de conquista que, ao mesmo tempo, é super ambivalente, né? É neurótica, porque não é tão fácil assim você trabalhar com a internet, trabalhar online. Mas quando eu falo de precarização do trabalho, é no sentido de instabilidade. Porque antigamente, na geração dos meus pais, por exemplo, as pessoas entravam no emprego e ficavam lá por muito tempo, tinha uma certa estabilidade. Hoje em dia as pessoas ficam, sei lá, 1 ano em cada empresa, elas estão sempre pulando de galho em galho e isso parece não trazer muita perspectiva de estabilidade, mas uma ambição constante, uma inquietação constante que às vezes não leva muito a lugar nenhum, deixa a pessoa um pouco frustrada. Com esses mercados instáveis, esses empregos temporários, pouco acesso à estabilidade financeira, tudo isso impacta diretamente na autonomia e no bem-estar da pessoa. E aí, no meio disso, tem um excesso de expectativas e uma certa pressão por performance. Então, quando a gente cria uma rotina perfeita, uma vida perfeita, a gente quer ter o trabalho perfeito, tudo é perfeito. É pressão por performance. E essa geração cresceu muito ouvindo que poderia ser tudo que ela quisesse. E acabou se deparando com um mundo hipercompetitivo, hiperexposto através de redes sociais e com exigências de sucesso em todas as áreas, profissional, estética, emocional. As principais características de problemas mentais atualmente estão diretamente ligadas a essa alta produtividade e performance. Altos índices de ansiedade, burnout, depressão, sensação de vazio recorrente. E isso tudo dificulta, sim, a vida funcional. Hoje em dia também os laços são cada vez mais fluidos, como o próprio Bauman falava lá, né? O amor líquido, tudo é líquido, né? Então as mudanças nos vínculos e na própria estrutura familiar, relacionamentos mais voláteis, adiamento da parentalidade ou até desistência, né? Um aumento da solidão. E isso impacta o suporte emocional que antes era um pouco mais estruturado, quando a gente tinha relações mais estáveis. E nós vivemos a cultura da comparação. As redes sociais elas colocam em evidência vidas perfeitas, gerando frustração, baixa autoestima e sensação de inadequação constante. Então, quando você vê aquele influencer acordando às 5 da manhã para fazer um cardio em jejum, você se sente um merda. Mas isso não significa que todos os millennials tenham uma vida disfuncional. Mas a maioria vive um estado de funcionamento aparente. Parecem produtivos, parecem muito conectados, mas eles têm crises internas muito profundas. Então vamos ver essa questão da vida disfuncional dos millennials e dos Gen Z sob 2 lentes, a psicanalítica e a filosófica. Tem um livro do Winnicott que se chama O Brincar e a Realidade.
Nesse livro ele desenvolve o conceito do falso self, que é uma espécie de máscara que a gente cria, né, para se adaptar à realidade externa. Quando a gente está dentro desse contexto de super exigência e performance, a gente acaba construindo um self adaptativo, que parece muito performático e eficiente, mas que está desconectado de um desejo mais íntimo. Quando o falso self é dominante, a vida pode parecer normal do lado de fora, mas internamente o indivíduo se sente irreal, vazio. Esse falso self muitas vezes leva ao colapso funcional, ansiedade, depressão, burnout, porque o sujeito atua para agradar, não para viver. Então, se você manteve uma rotina perfeitinha, acordando às 5 da manhã, por, sei lá, 3 meses, pode ser que no mês seguinte você tenha um burnout e você durma até 10 horas da manhã, meio-dia, perca o horário no trabalho, se enrole tudo, porque você está realmente vivendo ali um efeito rebote daquela perfeição que você viveu por um tempo, que foi meio que insustentável. Então, até você encontrar um meio termo no meio disso, daquilo que é sustentável, realista para sua vida, dentro das suas possibilidades, que seria o quê? Uma vida funcional e minimamente saudável, nossa, é muito difícil, você quebra muita cara. Tem um livro do Freud chamado Mal-Estar na Civilização. Nesse livro ele vai apontando como a cultura e a vida civil impõem certas repressões, certos sacrifícios para a gente poder viver em sociedade. E esses sacrifícios são aos nossos desejos individuais. A promessa de uma vida funcional está baseada nessas normas sociais, que muitas vezes negam o próprio princípio do prazer. O homem civilizado trocou uma parte da sua possibilidade de felicidade por um pouco de segurança. Então a gente, sim, tem coisas que a gente abre mão e que realmente faz todo sentido, né? Para você manter um relacionamento, você tem que frear um pouco os seus desejos. Para você ter um filho, você tem que abrir mão de diversos desejos, às vezes de viajar o mundo, de fazer coisas que antes você fazia não vai poder mais fazer. Como só simplesmente tomar um banho longo, uma coisa básica, sabe? Parece que essa geração atual vive essa troca num grau meio extremo também. Tem uma conectividade total com essas normas sociais daquilo que é bonito, bem visto, interessante, e uma segurança mínima, com um custo bem alto da nossa própria subjetividade. Tem um livro chamado A Vontade de Ser. Nesse livro, que é bem existencialista, tem uma citação muito interessante que diz: o oposto da coragem não é o medo, é a conformidade. A conformidade a uma vida funcional, bem-sucedida, segundo os padrões externos, sufoca grande parte de vontades íntimas do ser, que podem ser vistas como algo prejudicial a esse estilo de vida, ou algo vergonhoso que você pode fazer às escondidas. E aqui eu tô falando de coisas no menor grau até o maior grau, tá? Então tô falando aqui, pegando o foco em rotinas perfeitas. Então se você tem um hábito que não encaixa numa rotina perfeita, você vai fazer aquilo meio escondido, ou você vai se sentir péssimo quando você fizer. Como tomar o cafezinho com açúcar, por exemplo. Parece que nós somos filhos de um certo vácuo. Esse vácuo que veio com a crise da religião, que antes criava os valores da sociedade. Então a gente vive mesmo um hiper-individualismo que é meio vazio, né? E a gente tem uma busca incessante por pertencimento. Às vezes parece que a vida vira uma rotina sem alma, sabe? Eu quero finalizar esse vídeo com o maravilhoso Fernando Pessoa. É um pouco pesado, né? Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Que tenho sofrido enxovalhos e calado. Que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu que quando a hora do soco surgiu me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo
todo neste mundo. Toda gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Ah, estou farto de semideuses. Onde é que é a gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra?